Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Neste último domingo, milhões de brasileiros, milhares de friburguenses foram às urnas para eleger os próximos representantes a nível nacional e estadual em nosso Brasil. Tivemos a prometida polarização materializada na questão dos votos. E agora, o nosso país se prepara para um segundo turno entre o atual presidente Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. No estado do Rio de Janeiro, a questão foi resolvida já em primeiro turno com a reeleição do atual governador Cláudio Castro. Para o Senado, também a votação de Romário foi muito expressiva, sendo reeleito para mais um mandato de 8 anos. Na questão dos deputados federais e estaduais, principalmente quando a gente para analisar a LERJ, Nova Friburgo não terá, mais uma vez, um representante da terra. Há até pessoas, políticos que são ligados, de alguma forma, ao município, mas nascidos em Nova Friburgo, que pudessem, de fato, representar a cidade. Mais uma vez, o município não consegue eleger. Como a gente prometeu no Zoom Painel da semana passada, quando fizemos uma projeção do que seria o pleito de 2022, a gente volta a esse tema no programa de hoje para debater não só a questão do segundo turno, como também o cenário político aqui em Nova Friburgo e região, projeções a partir daqueles que foram eleitos e o que pode ser esse segundo turno da eleição mais difícil, mais importante e mais polarizada da história do Brasil. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco.
Olá, eu sou Vinícius Gachim, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Zoom Painel, depois de um domingo de eleições em que os brasileiros, os fluminenses e friburguenses foram às urnas para eleger os próximos representantes. Conforme eu coloquei na abertura do nosso programa, aqui no estado do Rio de Janeiro tudo resolvido, já temos uma nova bancada na Alerj, com uma renovação em torno de 45%, temos também os representantes da Câmara Federal já resolvidos. O Romário, reeleito senador do Rio de Janeiro, para ocupar uma das 3 cadeiras por mais 8 anos. Na questão do governo estadual, a reeleição de Cláudio Castro, já confirmada também em primeiro turno, e a expectativa por um segundo turno para a presidência da República entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gente começar a se inteirar sobre esse tema, vamos a uma reportagem do Zoom TV Jornal que mostra um pouco do que foi esse domingo de eleições aqui em Nova Friburgo. 2 de outubro, 8 horas da manhã, Instituto de Educação de Nova Friburgo. Dia, hora e local de alguns friburguenses fazerem suas escolhas. E logo que os portões abriram, as urnas já receberam os primeiros votos. A fila do lado de fora logo acabou, ou melhor, foi transferida para o interior do prédio e dividida entre as sessões. E por falar em filas, elas foram a marca do domingo de eleição. Há relatos de mais de 4 horas de espera para votar, e sessões que encerraram às 8 da noite. Essa imagem, por exemplo, é do Colégio João Bazé. Era até difícil circular em meio a tanta gente. Em Nova Friburgo, segundo o TSE, são mais de 150 mil eleitores aptos a votar. E um dos principais colégios aqui em Olaria, no Canadá, registrou movimentação intensa durante todo o dia. E até quem não é mais obrigado a votar compareceu às urnas, como o seu Sebastião, que fez questão de vir. Eu faço questão e acho que todos teriam que fazer isso, né? Todos que tenham mais de 70 têm que votar, sim. Tem que ter opinião, senão o Brasil precisa de pessoas assim que tomam essas decisões, não ficar em casa chocando, não. Mas enquanto o seu Sebastião fez a sua parte, teve friburguense que ficou devendo. A abstenção na cidade foi de quase 23%. Mais de 35 mil pessoas que não exerceram seu direito. Para esses fica o recado. Para melhorar o país, também devemos fazer a nossa parte. A esperança de um Brasil melhor, com educação, com saúde, né? Para que todos possam viver melhor. Bom, e para a gente destrinchar um pouco do que foram essas eleições, esse primeiro momento, esse primeiro turno, principalmente a nível nacional, estamos recebendo aqui mais uma vez o consultor político Leonardo Sérvio. Convidamos também o professor Fernando Cavalcante, que por um compromisso de última hora não pôde estar presente, mas com certeza numa próxima vai emprestar também os conhecimentos políticos e de outros assuntos. O professor Fernando sabe demais, né? Leozinho, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Zoom Painel, hoje repercutindo um pouco do que foram essas eleições e começando por esse fato que realmente foi marcante, algo que a gente observou praticamente em todo o país, as longas filas. É claro que na comparação, por exemplo, com uma eleição municipal e com o que vai ser esse segundo turno, onde há apenas 1 ou 2 escolhas, você tinha 5 candidatos. Mas essas filas aqui em Nova Friburgo, pelo menos eu não me recordo de algo assim, tão gritante, tão grande, né? De uma demora tão grande para você conseguir depositar o voto na urna eletrônica. Muita gente disse que a maioria das sessões só tinha uma urna e isso pode ter, a partir do momento em que você junta as sessões eleitorais, não ter dado o fluxo necessário para agilizar um pouco a questão do pleito. O TRE disse que encarou de maneira normal, de que muita gente que não foi votar nas últimas eleições resolveu sair de casa para exercer o direito do voto e tem a questão também da biometria. Muita gente foi cadastrada ali naquele momento. São as justificativas do Tribunal Regional Eleitoral. Para a gente começar, Leonardo Sérvio, como é que você viu essa questão? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Primeiramente, boa noite, Vinícius. Boa noite, o Marconi aqui na técnica e todos os telespectadores aqui do Zoom Painel. É uma justificativa plausível, né, Vinícius? Se a gente parar para analisar se todos realmente
que eleitores não estavam cadastrados na biometria, e haja vista que a gente teve esse ano um número maior de pessoas votando. Porém, né, se a gente pegar, né, a sensação, né, isso não é um olhar técnico sobre o que realmente pode ter acontecido para essas imensas filas e a espera demasiada para o eleitor votar aqui em Nova Friburgo, pode ter sido essa questão das poucas urnas, né? Essa foi a justificativa, inclusive, das pessoas que estavam trabalhando nas eleições no domingo, que juntou as zonas, né? No local onde eu voto, por exemplo, havia 2 zonas. E isso pode, né, ter aumentado muito com o fluxo de pessoas, e essas questões de biometria, essas questões mais técnicas com relação de como votar na última eleição, pode ter tido, né, um problema nesse sentido. Mas o importante é justamente isso, né? Porque a cada eleição o número de eleitores ele aumenta mais. Se você vai fazer a junção das zonas, é óbvio que você vai gerar um desconforto maior e um maior número de filas, e isso não deveria acontecer. Deveria, nessa junção das zonas, também ter um número maior de urnas eletrônicas. Agora, acredito que para o segundo turno das eleições, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde a gente vai ter que votar apenas para um candidato à presidência da República, para o governo do estado já foi resolvido, Cláudio Castro reeleito em primeiro turno, essa coisa tem uma agilidade maior, né? Até porque a votação ela é mais rápida, mas é algo para se pensar também para as próximas eleições, né? Eu não sei, Léo, como é que funciona essa questão, por exemplo, da divisão por sessão. Se é o mesmo número de eleitores para cada uma delas, se é dividido de maneira igualitária. Isso também poderia ser uma estratégia para o TRE e para o TSE, que está um pouco acima até, né? Rever, não? Eu acho até que essas informações devem ser publicizadas, né? Para a gente entender o porquê dessa questão. A minha seção, né? A minha zona, eu voto desde 98, eu nunca peguei uma fila. E no último domingo eu tive também um tempo considerável de espera, em torno de 30 a 40 minutos, apesar de que, na minha zona eleitoral, que eu voto, ainda o problema era inferior às demais zonas, que eu voto ali no Galdino do Vale, onde tinha um número realmente de filas gigantesca para as pessoas votarem. Então, toda a vida, né, tudo que a gente faz são um banco de dados, são informações para a gente ter uma melhor estratégia e poder minimizar ou solucionar o problema. Então, essa questão é muito importante, na questão de se as zonas foram divididas por número de eleitores de forma igual, a questão das urnas, se realmente tem hoje um número inferior de urnas do que era necessário para as pessoas votarem. Enfim, todos esses aspectos, a questão da biometria, né? A gente acredita, por ser agora apenas 2 candidatos, que realmente aqui no caso do estado do Rio, a eleição vai ser um pouco mais rápida nesse sentido. Existiu também até alguns fiscais que parece que vão relatar esse problema no TRE, para que se possa, pelo menos daqui a alguns dias, né, a eleição está marcada para o início de novembro, possa pelo menos minimizar um pouco mais esse transtorno das filas, que realmente chamou muito atenção no domingo, né? Haja vista o tempo, né? A gente estava conversando aqui que existiu sessão que até às 8 horas da noite tinha pessoas ainda aguardando para votar, o que, na verdade, não é o recomendável, né, Vinícius? De fato, não. Isso aconteceu muito em Sumidouro, Dona Mariana, locais mais assim de interior. Eu voto no Nossa Senhora das Graças, no bairro de Olaria, e realmente naquele local, a minha sessão, quando eu cheguei, fui votar por volta de 1h da tarde, estava completamente vazia. Os mesários estavam só esperando a primeira pessoa chegar, que na verdade fui eu naquele momento. Não acompanhei, lógico, o dia inteiro. E algumas sessões dentro do mesmo local do Nossa Senhora das Graças, com filas quilométricas, até para fora do próprio colégio.
Enfim, por isso que a gente levanta essa questão se realmente existe uma divisão igualitária, se algumas seções foram acopladas a outras e algumas ficaram com menos eleitores. É uma questão realmente para ser revista nos próximos pleitos. Agora, eu separei aqui, Léo, alguns números para a gente destrinchar com relação a Nova Friburgo. Na disputa pela presidência da República, começando com a eleição majoritária, Jair Bolsonaro, que foi segundo colocado no primeiro turno a nível nacional, foi o mais votado entre os friburguenses. O atual presidente recebeu 60.118 votos, o que corresponde a 53,3% do total de válidos. Líder no Brasil, por uma diferença de aproximadamente 6 milhões de votos, Lula foi o preferido de 41.896 friburguenses, ou 37,16% do montante de votos válidos. Bom, com a análise que você faz desses números, Léo, me parece, né? Jair Bolsonaro foi o mais votado também na cidade em 2018, mas a diferença em relação ao Haddad naquela ocasião me parece que tinha sido um pouco maior, não? É sim, Vinícius. É um fato interessante, Friburgo tem aspectos muito conservadores e voltado para uma linha mais tradicional, mais direita na política. Tanto é que nem na época que o presidente Lula não tinha praticamente essa polarização da forma que é no Brasil, né? A polarização era mais com o PSDB, nunca ganhou as eleições aqui no município. Naquelas oportunidades também o PSDB, tanto com Serra, ou que hoje o Geraldo Alckmin, que é o seu vice, conseguiu levar vantagem sobre ele numa época que, na verdade, o PT tinha uma popularidade muito grande, o presidente Lula, inclusive, depois conseguindo eleger a presidente Dilma. Então, esse é um aspecto considerável. Agora, o que me chamou justamente bastante atenção foi a diminuição do número de votos, né, do presidente Jair Bolsonaro, né, quem você se referiu com 53% dos votos aqui em Nova Friburgo, e em relação a 2018, porque em 2018 ele atingiu praticamente quase 70% dos votos válidos aqui na cidade. Então, houve um ajustamento, um equilíbrio nesse sentido, né? Haja vista também que o ex-presidente Lula foi bem votado aqui com 37% de voto. Parece que é uma diferença de percentual muito grande, mas na diferença, principalmente em relação a 2018, entre o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e, na época, o candidato Fernando Haddad, foi uma diferença muito maior, o que reflete essa questão da polarização, Vinícius. Hoje eu estava vendo quais foram os percentuais em alguns municípios vizinhos, por exemplo. Em Macuco, o presidente Lula saiu vencedor com 48% das intenções de votos válidos. Então, você vê um equilíbrio muito grande, mesmo no estado do Rio de Janeiro, né? Depois a gente pode falar melhor sobre isso, em que o governador Cláudio Castro, né, que também é do PL, e o senador Romário, também do PL, saíram vitoriosos, o governador já no primeiro turno, e isso realmente é surpreendente. Inclusive, existe esse questionamento, né? Haja vista não só com relação ao partido PL, mas outros partidos que são mais voltados pela direita, mais conservadora, mais tradicional, conseguiram eleger um número mega de parlamentares em todo o Brasil. E a gente pegar a situação do Congresso, né, o Senado e a Câmara de Deputados, 70%, né, dos agentes eleitos, e o Lula, mesmo ainda assim, conseguindo ficar com 6 milhões de votos à frente do presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. Então, é um aspecto interessante, né? A gente vê essa diferença maior no Nordeste, né? A gente verifica isso, a diferença maior no Nordeste, apesar do presidente Jair Bolsonaro ter tido um melhor desempenho no Sudeste e outras regiões mais desenvolvidas no país, mesmo perdendo em Minas Gerais
que é o segundo maior colégio eleitoral do país, e geralmente quem vence em Minas Gerais também leva o pleito de presidente da República em todo o Brasil. Então, são aspectos interessantíssimos, né, que a gente depois pode analisar com relação até agora às construções para o segundo turno das eleições de 2022. Já vou até tocar nesse assunto, Léo, porque 6 milhões de votos parece muita coisa e realmente não é pouco. Mas a nível de Brasil, um país com tantos milhões de habitantes, eu não sei se é uma diferença de fato irreversível, né? Há muitas variantes que podem chegar num cálculo e você determinar o vencedor desse segundo turno. Você citou, por exemplo, Minas Gerais, o estado onde o Lula ganhou aqui no Sudeste, e o presidente Jair Bolsonaro, o atual, já conseguiu o apoio do atual governador reeleito com uma porcentagem bastante importante, o Romeu Zema. Então, assim, me parece que a estratégia do Bolsonaro vai ser muito mirar a questão de Minas Gerais e, de repente, a população mais pobre. Por outro lado, o Lula consegue o apoio de Ciro Gomes e possivelmente também buscando o apoio com Simone Tebet e outras pessoas importantes desse cenário político nacional. Então, Léo, na sua opinião, 6 milhões de votos representa muito? É uma distância que é reversível? A gente pode dizer que existe vantagem para alguém no cenário atual para esse segundo turno? 6 milhões de votos, Vinícius, é realmente uma quantidade significativa de votos. Mas, como você disse, a nível de Brasil, ele não é tão grande assim. Tanto é que eu já venho falando já há algum tempo que para essa eleição tão polarizada para a presidência da República entre o Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, a diferença do ganhador não vai ser tão grande assim. Haja vista, né, em 2018, com todo o problema do antipetismo, do lavajatismo e também de uma eleição tão polarizada, a diferença com o Fernando Haddad, né, que é um candidato, no meu entendimento, com menor força, né, do que é o presidente Lula, a diferença foi 10 milhões de votos. Uma questão interessante que agora, até do aspecto sociológico, a gente vai poder verificar na prática no início de novembro, é com relação à transferência de votos, né, do candidato Ciro Gomes e também da candidata Simone Tebet. Eu, particularmente, Vinícius, não gostei muito em relação, de forma geral, dos debates dos presidenciáveis que vem acontecendo, né, que vinha acontecendo no seguinte sentido de não ter a profundidade, né, dentro de um debate que deveria ser com relação aos vários segmentos da sociedade brasileira, você não aprofundar muito as questões e ser praticamente ataque mútuos entre ele, muitas das vezes faltando até com respeito. O Ciro Gomes, por exemplo, ele bateu demais no presidente Lula, por exemplo. Ele criticou muito o atual presidente Jair Bolsonaro, sim, mas ele, na minha opinião, com relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi até um crítico mais contundente, mais forte ainda. Até citando questões relativas, comparando na época com o nazismo, com algumas situações da campanha do presidente Lula. Então, até que ponto, né, os eleitores do Ciro Gomes, né, e também que tem afinidade com o PDT, os pedetistas, vão votar no Lula, haja vista, aos pedetistas eu acho que isso vai influenciar muito pouco. Realmente eles conseguem, o PT no caso, consegue essa transferência de votos, mas nem todos os eleitores de Ciro Gomes são pedetistas. Então até que ponto, né, toda essa situação com o candidato Ciro Gomes pode influenciar no sentido da transferência de votos. E uma situação interessante também é a própria Simone Tebet, né, que sinaliza, né, ela não discutiu ainda internamente com o partido e com a coligação, parece o problema maior aí da coligação com o PSDB, que tem um racha que não sabe ainda se vai apoiar o PT ou o PL, se a transferência de votos dela, eu acho que é uma transferência de votos
até mais fácil nesse sentido, né? Não com relação às pessoas de MDB que gostam do partido de centro, mas no fato dela ter criticado e pontuado de forma menos agressiva os dois candidatos, o quanto isso vai levar em consideração também a transferência de voto. E isso, Vinícius, nessa questão são 7% de votos. São 3% do candidato Ciro Gomes e 4% da candidata Simone Tebet. Então, esses 7%, ele ultrapassa e muito os 6 milhões de votos, que são a diferença hoje entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Outro aspecto interessante é a questão do Nordeste. A questão do Nordeste, né, inclusive Bolsonaro está apelando lá no sentido dos líderes religiosos, pastores do Nordeste. Realmente ele tem uma proximidade maior falando da política, apesar do Lula também falar muito hoje para esse segmento da sociedade, né? Hoje o voto religioso praticamente, inclusive o evangélico, é 38% com relação ao total de votos dentro da nossa sociedade brasileira. Ele vai tentar reverter nesse sentido, né, na questão principalmente religiosa, o voto do nordestino, que foi a diferença maior. Com relação a Minas Gerais, também é um percentual menor. Inclusive, ele ganhou a eleição em 7 cidades, né, polo de Minas Gerais, o Bolsonaro. Então, é uma questão reversível, haja vista também a alta popularidade do Zema, né, que é do Partido Novo, que pode também equilibrar as coisas nessa situação. Então, você veja só, se ele consegue equilibrar essa questão em Minas Gerais, ele que teve um rendimento mais do que satisfatório em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, né, na minha opinião, é o candidato a governador lá, o Tarcísio, foi o seu melhor ministro, o ministro de infraestrutura, parece que vai ter um rendimento também muito bom, né, o favorito para o segundo turno. E se a gente vê que no estado do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro e o Romário, né, foram eleitos com uma quantidade significativa de votos, fora o Silveira, fora a Clarice, que também tem uma proximidade maior que ele, nos 3 maiores colégios eleitorais, o Bolsonaro está fortíssimo, né? Fortíssimo, e aí a gente vê como também o Lula pode, né, conseguir uma reversão ainda maior nesse sentido, no caso de São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente não sabe quais estratégias serão adotadas pela parte dele, mas a concentração maior de votos, com certeza, e ali talvez seja a grande esperança do presidente Lula, seja no Nordeste. Desde 2006, Vinícius, que foi a reeleição do presidente Lula, tirando o Nordeste, o PT não conseguiria sair vencedor das eleições desde 2006. Então, o Nordeste é fundamental para que eles tenham êxito nessa eleição agora em 2022. Sem dúvida alguma. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já falando um pouquinho sobre a situação do estado do Rio de Janeiro com a reeleição do governador Cláudio Castro e também sobre a Alerj. Nova Friburgo não fez nenhum representante direto para a nova legislatura. Até já. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa.
Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. De volta com o nosso Zoom Painel, recebendo hoje o consultor político Leonardo Sérvio e repercutindo um pouco dos primeiros resultados dessas eleições 2022. Bom, dentre esses resultados, alguns já definitivos, como por exemplo, para o governo do estado do Rio de Janeiro, com a reeleição do atual governador Cláudio Castro. Trazendo números aqui de Nova Friburgo, o governador também obteve a preferência dos votantes aqui na cidade. O Cláudio recebeu 63.607 votos, ou 63,7% do total, enquanto Marcelo Freixo, segundo colocado no estado, também foi o segundo mais votado aqui em Nova Friburgo, com 26.654 votos, o que equivale a cerca de 26,7%. Leonardo Sérvio, uma vitória expressiva de Cláudio Castro no estado do Rio de Janeiro e também aqui em Nova Friburgo. Que tipo de reflexo isso pode trazer para a nossa cidade? Uma vez que existem várias obras com recursos do estado em andamento, como por exemplo o tão sonhado Hospital do Câncer. O que você pensa sobre esse cenário que está por vir nos próximos 4 anos? Perfeito, Vinícius. O Cláudio Castro tem desenvolvido um governo muito bom para o interior do estado do Rio de Janeiro. Não me lembro nenhum governador que tenha feito tantas obras, né, com relação ao interior do estado. É óbvio que teve também a venda da SEDAI, que proporcionou, né, um aspecto financeiro viável para todas essas situações acontecer. Mas o Cláudio parece ser uma pessoa muito humilde nesse sentido, né? Ele tem atuado não só aqui na região serrana do estado, mas praticamente de forma homogênea em todo o estado do Rio, dialogando muito com o interior. Isso sempre faltou com relação aos governadores aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Que sempre fez muito pela capital, Baixada Fluminense, Grande Rio, mas deixava a desejar com relação às demandas no nosso interior do estado. Então, ele tem sido um governador muito satisfatório nesse sentido, né? Ele que também consegue abrir bons espaços de diálogo com os prefeitos, né? Ele tem essa questão positiva, né? de dialogar com todas as prefeituras. E com relação ao Hospital do Câncer, existem outras obras de infraestruturas que já foram finalizadas aqui em outro andamento. Acredito que essa é uma demanda antiga, né? A gente está atrasado mais de 10 anos com relação ao Hospital do Câncer. Realmente é necessário, né, que se estabeleça essa situação aqui na cidade.
Existem modificações até com relação aos tipos de tratamento do projeto original de 10 anos atrás para aquele agora que está em execução. Eu acho que isso pode ter também um olhar do governador agora, né, para que a gente tenha essa entrega do serviço de forma satisfatória, aquilo, né, o que a demanda, o que a sociedade realmente precisa, né, ajustar esses pontos nesse novo escopo do projeto, mas eu acredito que as obras não serão interrompidas agora nesse momento, Vinícius. Inclusive, é bom ressaltar que essa eleição do Cláudio Castro, já no primeiro turno, é uma situação para ser analisada pelos políticos aqui no Fluminense, né, pelos grandes partidos aqui no estado do Rio de Janeiro e as lideranças políticas, justamente no sentido de hoje não existir correntes muito fortes dentro da política do Rio de Janeiro. Se a gente pegar em 2018, né, quem era o Cláudio Castro? Foi o vice do Witzel, que também caiu de paraquedas, que ninguém conhecia, e aconteceu o impeachment do ex-governador Wilson Witzel, e ele aproveitou a oportunidade, desenvolveu um ótimo governo, mesmo em pouco tempo, né? Ele assumiu há pouquíssimo tempo, não teve um mandato inteiro para fazer todas essas ações dentro do governo do Rio de Janeiro, e mesmo assim foi aprovado pela população no sentido de realmente estar realizando um bom governo, e até posso dizer em certas situações ótimo. Então é uma coisa para se refletir, né? O próprio Marcelo Freixo, né, que é um parlamentar que eu também reputo maior respeito, né, teve essa questão desenvolvida justamente o Cláudio Castro pela polarização, mas o Freixo é um político que nunca teve também uma experiência no executivo. Tivemos aí o Rodrigo Neves, de Niterói, que lá sim já foi prefeito e tudo mais, mas devido a essa polarização hoje na sociedade brasileira também não conseguiu desenvolver a sua candidatura. E hoje, veja só, o estado do Rio de Janeiro carece muito de lideranças políticas, e isso é uma questão para ser analisada, e o que prova isso é a própria eleição já no primeiro turno do Cláudio Castro para governar o nosso estado, reeleito governador. E só para complementar com uma curiosidade, Léo, Cláudio Castro só não venceu em uma cidade das 92 do estado do Rio de Janeiro, exatamente em Niterói, onde por uma diferença pequena de em torno de 3% dos votos, Rodrigo Neves acabou sendo o preferido dos cidadãos daquele município. Bom, a nível de deputado federal, Léo, aqui da nossa cidade, que tem mais ligação e que foram os mais votados, Luiz Lima e Glauber Braga, ambos reeleitos. Tivemos também votações consideráveis de Maiara Felício, de Rogério Cabral, mas fica dentro do esperado as reeleições de Luiz Lima e de Glauber Braga, e era difícil realmente Nova Friburgo fazer mais um deputado? Essa é uma sinalização da polarização também existente praticamente em todos os municípios, né, Vinícius? Eu considero hoje o Glauber mais um político estadual do que regional, né? O Glauber hoje é conhecido em todo o país. No Brasil teve o seu aumento bem consistente agora nessas eleições em 2022, né? Ele que teve uma diminuição muito grande na última eleição de 2018, conseguiu recuperar e ter um volume de votos expressivo na sua reeleição agora para deputado federal em 2022, ele que é do PSOL. E o Luiz Lima teve também uma votação muito alta em 2018, não teve uma votação tão alta assim agora, né, nessa eleição, mas também mostrou força aqui no município de Nova Friburgo, né? Conseguiu consolidar
uma consistência de votos, né? Uma liderança também, por que não dizer uma liderança. Ele que não é daqui, mas tem enraizado aqui praticamente sua equipe, e também um olhar, né, mais próximo para a cidade de Nova Friburgo. Então aí você veja bem, Vinícius, é aquilo que eu venho dizendo. Hoje o eleitor brasileiro, ele vota muito mais nessa questão do que o princípio, os valores que o político carrega, do que a entrega da política pública propriamente dita, né? Do trabalho que tem que ser feito, que tem que ser realizado. Haja vista a questão do Rogério. O Rogério realmente teve uma votação muito abaixo, no meu entendimento, do esperado. E isso faz com que a gente pense justamente isso, né? Ele que já foi também deputado estadual, ele que já foi prefeito aqui na cidade de Nova Friburgo, e apesar de estar no União Brasil, que tem também esse lado conservador mais para a direita, o Rogério, é considerado um político de centro, né? Ele que também veio oriundo do PSB, que também é um partido social-democrata voltado também para a questão das políticas mais sociais, mais voltadas para o que entende ser de esquerda, mas ele sempre teve essa postura mais de centro. Então você vê um esvaziamento hoje no centro, né? Não só na questão do município aqui na cidade de Nova Friburgo, né? E as últimas eleições de prefeito também verificou-se muito isso, né? Haja vista, né, o primeiro colocado, que é o atual prefeito, e o segundo colocado daquelas eleições, e uma diminuição muito grande, né, com relação a essa questão do centro. Isso em todo o Brasil. Você vê hoje as questões das correntes voltadas para a direita e a esquerda se fortalecendo cada vez mais, e os políticos de centro perdendo força, perdendo espaço com relação a essa questão, né, da, entre aspas, chamada guerra cultural. Verdade, Léo. E até para ilustrar um pouco do que você disse sobre a questão de você votar na pessoa pelos valores, a gente observa em 90% das redes sociais, por exemplo, até nos materiais de campanha dos candidatos, muito a questão de valor e poucas propostas, né? Se debateu poucas propostas durante a campanha desse ano de 2022. Mas, Léo, para a gente fechar aqui o Zoom Painel de hoje, é claro que esse é um assunto que renderia muito mais tempo, muitas outras vertentes, mas a LERJ, Nova Friburgo, não terá um representante da terra e também aqui da região, muito ligado ao nosso centro-norte fluminense. Também não teremos um grande representante, há pessoas com ligação através de outros que vivem a política aqui em Nova Friburgo, mas de fato da cidade nós não teremos nenhum deputado. E muita gente analisa o seguinte, de repente seria o momento de unir forças, a cidade em torno de 1 ou 2 nomes no máximo para ter uma votação expressiva e colocar alguém lá dentro. 2 perguntas para você, Léo, para a gente fechar aqui o Zoom Painel. A primeira é se isso seria possível, essa união com tantas correntes políticas contrárias e pessoas querendo pleitear uma vaga na LERJ. E outra é que tipo de impacto, acredito eu que negativo, né? Não ter um representante na LERJ pode trazer aqui para Nova Friburgo e para a região, uma vez que outras regiões terão representantes. E elas, né, pelo menos em tese, têm uma possibilidade maior de pleitear recursos, de se desenvolver nesses próximos 4 anos. Vinícius, é uma complicação realmente, né? Hoje, Nova Friburgo região só tem um representante na LERJ, que é o deputado Sérgio Loubach. Só o Sérgio. E realmente não ter sido nenhum representante de Nova Friburgo eleito, bem como da região, né? Temos alguns suplentes, faz com que realmente esse trânsito, né, com relação principalmente o governador, o governo do estado, seja um pouco prejudicado nesse sentido, porque o deputado estadual pode funcionar, deve funcionar para a região, como também relações públicas, né? Com relação à questão de demandas, com relação a espaços de diálogo, aproximando o governo do estado, também com as instituições representativas das regiões e também
com os prefeitos, e isso fica muito dificultado, haja vista que a gente não vai ter uma representação, a não ser que seja modificado em relação à suplência, né, que temos alguns suplentes. Agora, isso é um resultado realmente daquilo que você vem dizendo. Na última eleição para prefeito, a gente teve 16 candidatos numa cidade com o tamanho de Nova Friburgo. Isso realmente é uma situação muito complicada, Vinícius. Você não estabelece lideranças assim, você divide muito. E eu acredito que essa é uma experiência significativa para as correntes políticas aqui da cidade, que devem se associar, se unir em torno mais de propósitos com relação a aspectos de desenvolvimento do município, né? E depois, por que não dizer, da região, porque Nova Friburgo é a capital de todos esses municípios e também deve pensar a região, não só a cidade de Nova Friburgo, e se fundir, né, nesse propósito, porque senão realmente vai ficar muito difícil estabelecer lideranças dentro da nossa cidade. Tivemos também uma votação expressiva, né, do Bruno Boareto, né, que é aqui de Macuco, né, teve mais de 30 mil votos, e você vê de um município menor, justamente porque a candidatura dele vislumbrava uma questão de desenvolvimento regional. Porque eu acho que isso hoje traz à baila uma discussão de como a cidade de Nova Friburgo, principalmente, poderia começar a tratar a política, né, não com relação a questões de aspectos partidários ou com relação a aspectos pessoais, mas de uma forma mais coletiva, de uma forma realmente que possa desenvolver a cidade para o futuro e assim, naturalmente, surgir grandes lideranças políticas. Porque hoje, o que tem sido provado, e também a gente teve um número muito grande de candidatos a deputado federal e estadual aqui na cidade, né? Talvez não tenha se aberto ainda o olhar para isso, e isso faz com que se divida muito e hoje não tenha lideranças muito grandes, tanto em Friburgo, né, como toda a região. A gente precisa pensar de uma forma mais regional, né? Juntos somos fortes, a gente não pode somente ver um segmento da sociedade, ou uma questão de grupo, ou uma questão pessoal. Para o Brasil se desenvolver como um todo, né, a nossa região, é necessário você pensar mais políticas de forma coletiva, Vinícius. Legal. Léo Sérvio, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela presença aqui no nosso programa Zoom Painel e até uma próxima oportunidade. Beleza, obrigado, Vinícius. A todos aí, os telespectadores, a você, ao Marconi na técnica, e estamos junto aí. Valeu, Léo. Muito obrigado também a cada um e a cada uma de vocês que esteve com a gente em mais um programa que volta na semana que vem, claro, sempre trazendo um assunto importante e relevante para a nossa cidade e para toda a região. Até lá, um abraço. Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens.